Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática, e neste vídeo vamos começar mais um campo de estudo aqui do nosso curso de matemática. No caso, vamos estudar o logaritmo. Logaritmo, ao contrário de muitas outras propriedades matemáticas, estudos matemáticos vêm da observação da natureza, ele a princípio foi uma tecnologia inventada para poder fazer cálculos com grandes números, devido ao grande trabalho na época das explorações marítimas, que eram impostos às pessoas que cuidavam dos impostos e dos serviços aduaneiros, né? E aí criou-se essa ferramenta chamada logaritmo. Depois começou a perceber, com o passar do tempo, que muitos fenômenos que não eram explicados, né, até o momento, ou seja, fenômenos inexplicáveis que ocorriam na natureza, podiam ser explicados pelos logaritmos. Então ele passou a ser um campo de estudo muito avançado para os fenômenos, principalmente químicos, físicos, meteorológicos e financeiros, nesse caso. Eu sugiro que quem estiver acompanhando pela lição do livro possa acompanhar a página 158 e 159, que conta a história de John Napier, mas quem não está pode assistir qualquer outro vídeo que conta essa história sobre o logaritmo. Nosso curso nós vamos nos prender aqui agora aos detalhes das definições. Olha só essas definições traga por esse autor, né, que compõe o nosso livro didático, de que sejam números reais A e B. A e B então são reais. A e B pertencem aos reais, mas não é só qualquer reais. Reais positivos. Então aqui tem aquele asteriscos tirando zero e o positivo aqui que dizendo que não pode ser negativo. Então A e B tem que ser positivo e maior que zero, e A ainda tem que ser diferente de 1. Então tem essa propriedade ainda, que A é diferente de 1. Denomina-se o logaritmo de B na base A, o expoente C, tal que B é igual a elevado a C. Olha só que interessante. Por quê? Porque o A, aqui neste caso, tem que ser positivo, não negativo, né? E diferente de 1. Olha só, porque ele representa uma exponenciação, um expoente. E se você já está aqui não estudou a função exponencial, volte lá que você vai ver que faz parte desta definição da função exponencial. E B, como consequência disso, sempre será um número positivo também, tá? Mas B pode ter 1 e B dá sempre, em alguns momentos será 1. Então, de certa forma, o logaritmo de B, olha, a gente sempre lê assim, logaritmo de B, que é o que está em cima, na base A é igual a C. Então, o C é o logaritmo, o resultado dessa operação. O A é a base e o B é o logaritmando, que a gente chama. E isso representa A elevado a C igual a B. Então, já como a gente já estudou em outros momentos o conceito de função inversa, você vai entender isso, que a função A elevado a C leva um resultado que é desejado até B, e a função log de B na base A traz o resultado até C. Então são funções inversas. O logaritmo nada mais é do que a função inversa da função exponencial. Ele desfaz tudo que a função exponencial faz, além de outros cálculos que a gente vai ver. Consequências da definição. Aqui nós temos a primeira, ó, log de A na base A é igual a 1. Então isso aqui é bem intuitivo. Por quê? Imagine o seguinte, se log de A na sua base é igual, se o 1 está no lugar do C, então quer dizer que A elevado a 1 tem que ser igual ao logaritmando aqui, que é A. Olha, se essa base é A e essa também é, ela não tem expoente, e elas são iguais, isso só acontece quando ambos tiverem o mesmo expoente. Então o resultado disso tem que ser 1, tá certo? Então o valor que eu estou procurando aqui tem que dar o valor que está aqui, então tem que ser 1. Dessa forma, a única maneira é 1. Vamos chamar sempre o valor desconhecido de x. Imagine esse aqui, ó. Retomando então, log
de a na base a, se eu não conheço, eu chamo de x. Então, a elevado a x é igual a a. O a que tem expoente 1. Como os dois são iguais, equação exponencial, a gente estudou isso em equação exponencial, então o x é igual a 1 nesse caso. Por isso que eu digo que o log de um número na mesma base é 1. E um log de 1 na base a diz que é 0. Por quê? Olha só. Log de 1 na base a. Eu desconheço o resultado, vou chamar x. Então, eu vou dizer que a elevado a x, que é essa a propriedade, a base elevado ao logaritmo tem que dar o logaritmando. É igual a 1. Agora eu tenho assim, ó, a elevado a x é igual a 1. Lá em equação exponencial, a gente já aprendeu também que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, o número que eu tenho é a, então eu digo que a elevado a x é igual a elevado a 0. Quando eu cancelar, eu tenho que x é igual a 0. Então, por causa dessa propriedade, eu posso dizer que a elevado a 0 é um logaritmo de 1 na base a é 0. Outra propriedade interessante, essa aqui, ó. Log de a elevado a n na base a. Olha, agora não é mais só a na base a, é a elevado a n, ele tem um resultado. Se eu desconheço qual é esse logaritmo, eu vou pôr x. Né? Aí eu faço a elevado a x é igual a elevado a n. Então, a base elevada a um logaritmo que eu quero encontrar vai ser igual ao logaritmando. E aqui, ao observar, você já confere, ó, a base são iguais. Cancela a base, então eu fico com x igual a n. Então, quando eu tiver um logaritmando igual a base e ele tiver um expoente, o logaritmo vai ser o expoente desse logaritmando. E por último, se eu tenho aqui log de a de b na base a, né? E eu tenho log de c também na base a. E o que acontece? O resultado disso é x. E o resultado do outro também é x, que ele está dizendo que os dois têm o mesmo resultado. Por isso são iguais. Ó, a única maneira de a elevado a x igual a b também ser igual a elevado a x igual a c, a única maneira disso acontecer é que b e c sejam iguais. Não tem outra condição. Então, esse aqui é muito fácil também de ser visualizado. Vamos então às condições de existência dos logaritmos. Outro ponto importante é a condição de existência. Como o logaritmo tem restrição para existir, ele tem as suas condições de existência. Isso, como eu coloquei aqui, vem um pouco lá do estudo do domínio. O domínio de existência dele tem que ser estudado. Olha o primeiro caso aqui. Eu tenho que, nesse primeiro aqui, log de 2x mais 8 na base 3. Ao estudar esse logaritmo, antes de eu começar a resolver, eu tenho que saber em que conjunto de domínio ele existe. Então, eu sei o que? Pela definição que a gente aprendeu aqui, ó, aqui em cima, que o a e o b tem que ser diferente de 1, maior que 0, e o a tem que ser diferente de 1. Então, pela definição, num log de b na base a, eu tenho que cuidar que o a seja maior que 0 e que o a seja diferente de 1. São duas condições que eu tenho. E para o b, eu tenho que cuidar que b seja maior que 0. Ao observar aqui, quem está ocupando o lugar do a é o 3. E ele é. O 3 é maior que 0 e o 3 é maior que diferente de 1. Então, aqui eu não preciso mexer, que é o número. Porém, aqui eu tenho uma operação, 2x mais 8. E eu tenho que cuidar para que isso satisfaça essa condição, já que ele ocupa o lugar de b. Então, eu tenho que fazer 2x mais 8 maior que 0. Então, isso tem que ser garantido. Então, eu vou passar o 8 para lá. Isso é uma inequação de primeiro grau. Então, é 0 menos 8, né? Porque muda de lado, muda a operação. Então, 2x é maior que menos 8. Agora, eu passo x é maior que menos 8 dividido por 2. Logo, x é maior que menos 4. Olha só, a condição de existência para esse logaritmo é que x seja maior que menos 4. Então, como solução, eu vou colocar aqui. X pertence aos reais, tal que x seja maior que menos 4. Ok? Então, vamos novamente ver o segundo caso aqui. Qual é a condição de existência para este logaritmo? Eu vou pôr mais aqui embaixo, né? A questão 2. condição de existência para que log
eu tenho aqui log, na base eu tenho x mais 1, e no logaritmando eu tenho menos x ao quadrado mais 2x mais 8. Então vamos lá. Primeira coisa, base. Esse aqui, vou pôr de outra cor aqui. Essa base aqui, ó, ela tem que ser a maior, ela tem que ser maior que 0 e ela tem que ser diferente de 1. E essa daqui tem que ser maior que 0. Então vamos fazer aqui o primeiro caso, né? O estudo do primeiro caso. 1. Então lá, a maior que 0. Logo, x mais 1 tem que ser maior que 0. X tem que ser maior que o mais 1 passa para cá, vai ficar menos 1. Pronto, tá aqui. X tem que ser maior que menos 1. O segundo ponto aqui, ó, 1.2. Vamos chamar esse aqui de 1.1, 1.2. É que A tem que ser diferente de 1. Então vamos lá. A tem que ser diferente. O A, que nesse caso é x mais 1, tem que ser diferente de 1. Passando 1 para cá, x tem que ser diferente de 1 menos 1. X tem que ser diferente de 0. Então aqui já é outra condição. Tem a condição 1.1 e a 1.2 para x. O mesmo x também está no logaritmando. Então vamos chamar isso aqui de operação 2. Na operação 2 eu tenho que considerar que o b tem que ser maior que 0. Né? Aqui não pode ser menor que ou igual a 0. Então quem é o b? Menos x quadrado mais 2x mais 8 tem que ser maior que 0. É claro que isso é uma equação quadrática e nós vamos resolvê-la como tal. Então, aqui eu tenho o a valendo menos 1, o b valendo 2 e o c valendo 8. Neste caso, então, eu vou encontrar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual o b, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 8. Logo, delta será 2 ao quadrado é 4, menos, né? Opa, aqui tem um menos também, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. O delta deu 36. Então, vamos encontrar agora o x, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Logo, x é menos o b, que vale 2, mais ou menos raiz de 36, dividido por 2 vezes o a, que vale menos 1. Logo, x será menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, o x será, vamos lá, o primeiro x, menos 2, a parte positiva de delta, dividido por menos 2. Então, o primeiro x vai dar o quê? x1 será menos 2 mais 6, 4 positivo, dividido por menos 2, que resulta em menos 2. Esse é o primeiro. O segundo x, x2 será menos 2, menos 6, dividido por menos 2. Então, o x2 será menos 2 menos 6, menos 8, dividido por menos 2. E o x2, então, vai dar 4 positivo. Então, menos 6. Menos 2 menos 6 é menos 8 e dá 4 positivo. Só tinha errado ali. Agora, o que acontece? Eu tenho um valor para x aqui, tenho um valor para x aqui, tenho um valor para x aqui e tenho outro valor para x aqui. Qual eu vou usar? Como você já estudou o estudo do domínio de uma função, se você não estudou, pode voltar lá no tópico capítulo 2 desse curso que a gente tem, que ele fala sobre isso, né? Mas aqui a gente vai então fazer o seguinte, a gente vai fazer uma análise real dos domínios. Como é isso? A gente vai pegar o primeiro domínio, o 1.1, vai traçar aqui o eixo real. Vamos estabelecer um padrão que aqui seja o nosso 0. E vamos lá. No 1.1 diz o seguinte: x tem que ser maior que menos 1.
Então, menos 1 vai estar aqui, ó. Menos 1. Se ele é maior, é intervalo aberto. E aí eu vou fazer de vermelho. É intervalo aberto. E o maior está para cá. Então, todos esses valores servem. Agora, vamos para o item 1.2. O mesmo eixo é feito, certo? E ele diz o seguinte: x tem que ser diferente de zero. Está aqui. O zero está aqui. Se ele é diferente, então ele tanto serve a parte negativa como a parte positiva. Então, tudo isso aqui pode ser solução. Agora, vamos ver o item 2. O item 2 não está pronto ainda. Se você observar, a gente tem só o resultado da equação quadrática. Então, tem que fazer o estudo do ver qual é o intervalo que ele se aplica aqui. Então, como eu vou fazer isso? Olha, vamos imaginar aqui. Eu vou desenhar aqui. Ó. Aqui está o eixo real, certo? Aqui está o menos 2. Menos 2. E aqui está o 4. Ok? Ele quer o quê? Vamos analisar. Ele quer só os valores positivos. E isso aqui são eixos. Então, a gente tem uma parábola. Ou ela está descendo fazendo a curva e subindo, ou ela está subindo fazendo a curva e descendo. Então, temos que identificar isso. Nós aprendemos no estudo da função quadrática que se o A é negativo, essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, eu vou desenhar ela aqui. Ó. Ela vem do infinito, passa pelo menos 2, faz uma curva e desce para o infinito de novo. Essa é a parábola. Então, nesse caso, nós temos aqui imagens negativas, aqui, ó. A parte da imagem é negativa nessa parte e negativa nessa parte. Veja que ela está abaixo do eixo. E a imagem ela é positiva aqui no centro, ó. Ela está acima do eixo. E a gente quer encontrar o que nessa função? Os valores que resultam em uma imagem maior que zero. Se é maior que zero, é positiva. Então, só me interessa essa parte positiva aqui, ó. Daqui até aqui. Então, é isso que eu vou colocar aqui no item 2. No item 2, eu vou colocar a parte positiva da imagem da minha função. Então, a parte começa em menos 2, que está aqui. O intervalo também é aberto, porque ele é só maior, né? Menos 2. E vai até 4. Então, aqui nós temos o 0, aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui está o 4, aqui está o menos 2. Pronto, todo esse espaço aqui. Agora, eu faço a intersecção de todos. Vamos lá, vamos fazer aqui a intersecção de todos. Aqui, 1.1 intersecção com 1.2, intersecção com 2. Então, onde é que eu tenho todos existindo? O menor domínio aqui vai ser menos 1. Então, o menor domínio vai começar aqui. Eles vão começar em menos 1, com intervalo aberto. Aí, em 0, eu não tenho aqui, então eu tenho um buraco aqui no 0. Né? E vai até 4, intervalo aberto. Então, a minha solução está nesse espaço. Então, a solução é x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor que x, que é menor que 0. Está aqui, ó. X está nesse espaço e x está nesse espaço. E 0 é menor que x, que é menor que 4. Pronto. Essa é a solução, a condição de existência para o meu logaritmo. Nesse caso, que tenha essa característica. Ok? Revise o vídeo quantas vezes for necessário. A gente se vê na próxima videoaula, onde eu vou fazer esses exemplos. Dar alguns exemplos, né? Para que você possa ver como a gente pode resolver e aplicar logaritmo. Te vejo lá e valeu!